Boa A noite, Isa, a Vinícius. Isa voltou agora também. A gente começou a gente começou um bate-papo aqui, foi algo muito informal, tá, pessoal? Só para a gente tá falando aqui sobre Covid, vacinação, sobre o que é necessário aí para se a gente o que vocês pensam a respeito desse novo momento, novo semestre que começou agora, né? Se deve voltar, se não deve voltar, enfim, né? O que vocês pensam disso? E a gente estava fazendo um panorama aqui e eu trazendo algumas informações do ponto de vista da gestão, né? Qual é o papel da gestão agora nessa virada de chave de século aí, de século não, de década, perdão, tá? A gente passou para o século XXI, obviamente, mas assim, a gente mudou uma década, né? Então, assim, qual que é o papel da gestão hoje do administrador? Quando eu falo gestão, eu não tô falando só do gestor de recursos humanos, eu estou falando do gestor como um todo, seja ele médico, seja psicólogo, seja administrador, advogado, gestor de recursos humanos, gestor de departamento pessoal, os gestores de uma forma geral. Qual é o principal papel hoje do gestor, né, sendo que a nossa doutrina hoje já está falando sobre gestão 5, 6, 7.0, os passos para a gente desenvolver uma atividade efetiva dentro das organizações, né? E a pergunta que eu deixo para vocês é exatamente essa: existe esse passo a passo? Sobretudo agora que a gente tem trabalhado com uma ferramenta tecnológica que nos permite, que na verdade é, pode ser uma barreira, mas pode ser algo que facilita as nossas atividades, o nosso dia a dia. O que nos torna diferente aí? O que vai fazer com que as empresas, as organizações de uma forma geral, elas gerem os resultados dela? Vai ser eu entendo, né, como gestor, que assim a gente usar essas ferramentas todas a nosso favor, certo? A gente usar a tecnologia, mas não esquecer o lado humano das relações, porque as relações humanas, elas têm um objetivo, elas precisam ser alimentadas, retroalimentadas. Tecnologia é só uma ferramenta que está aí disponível para a gente poder é, é, gerar os nossos resultados, né? Então, assim, nesse período de pandemia, por exemplo, como é que o gestor ele vai trazer, vai fazer com que as empresas gerem resultados para eles? Tá? Se ele simplesmente sentar na frente do computador e falar para as pessoas o que elas têm que fazer, será que isso vai ser algo que vai trazer uh, vai trazer resultado efetivamente? O que é que traz resultados dentro das organizações? Tá? Então, assim, será que são relacionamentos ou são simplesmente métricas? Né? Então, assim, porque quando a gente entra numa organização, seja ela pública ou privada, a gente consegue fazer mapeamentos. Vocês concordam comigo? E aí esses mapeamentos são basicamente indicadores. Então, assim, esses indicadores eles me mostram o desempenho da organização como um todo, certo? E a gente já falou de vários indicadores aqui, de várias ferramentas que nos permitem aí trabalhar com indicadores, seja na gestão estratégica, seja com relação à gestão de pessoas, tá? Então, assim, beleza. E aí, como é que eu trabalho com esses indicadores agora que eu tenho que usar a tecnologia a meu favor? Então, assim, será que o gestor de recursos humanos 5, 6, 10.0 é um cara que ele tem que ser bom somente nessa questão tecnológica, ele tem que ser bom somente com relação à pessoa, ele tem que ser um cara multidisciplinar, né? Tem que ser uma mulher multidisciplinar, um homem multidisciplinar que vai estar por trás ali para poder fazer a engrenagem girar. Como é que eu qualifico hoje os meus colaboradores para vender, por exemplo, sobretudo no tocante a produtos, né? Hoje tudo que a gente vê, tudo que a gente compra, consome, a maioria dessas coisas, pelo menos eu falo isso, pelo menos 80% hoje está na palma das nossas mãos. É um celular ou é um computador enquanto nós estamos sentados. Então tem uma série de coisas que estão sendo expostas para a gente ali a todo momento. Como é que eu qualifico quem está por trás disso para poder atender o meu público e gerar o resultado que a empresa precisa, né? Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, qual é o papel hoje do gestor? Qual é o papel estratégico hoje do gestor? Com tanta tecnologia, com tanta limitação de acesso, né, frente a frente, tá? Como é que eu faço para essas empresas gerar resultados? Né? Como é que eu pego esses indicadores e torno esses indicadores humanizados para gerar nas empresas os resultados que elas necessitam, né? Então, assim, aí a pergunta que eu faço é: vocês são contra ou a favor de repente, a gente voltar à modalidade presencial? Tá? E se vocês são contra ou a favor, por que isso? Entende? Porque, independente da opinião que vocês tenham a respeito disso, a gente tem uma legislação que está acima de nós, uma legislação sanitária, e que nós estamos sujeitos a ela. Certo? Esse é o primeiro aspecto. Tá? O segundo aspecto é:
querendo ou não, entendendo ou não esse contexto, a gente vai precisar se adaptar a essa nova realidade. E aí nós, pessoas físicas, precisaremos nos adaptar a isso, e as empresas, pessoas jurídicas, também precisarão se adaptar a isso. Então, qual é o meu papel no meio disso? Concordando ou não em retornar às atividades presencial ou tornar essas atividades híbridas, né, que assim, híbrida pode ser 2 ou mais modalidades, ou seja, presencial, semipresencial, parte da modalidade em casa, parte da modalidade na empresa, ou mesclando uma atividade com a outra, enfim. O fato é que nós, gestores, nós, colaboradores, nós, empregados, funcionários, a gente está com uma sobrecarga, nós, empresários, tá bom? Estamos com uma sobrecarga de trabalho enorme. Por quê? Uma única coisa que se apresentou para a gente agora, que é o uso das tecnologias, ela fez com que o nosso trabalho aumentasse exponencialmente. Porque se eu preciso usar a tecnologia para o meu negócio, por exemplo, tá? Eu preciso ser qualificado para utilizar essa tecnologia. E para eu ser qualificado, eu preciso estudar. Para eu ensinar as pessoas que estão do outro lado, usando essas tecnologias, seja para treinar, seja para vender, seja para gerar o resultado nas organizações, né, a gente precisa saber para poder fazer isso. Então, entende que o nosso trabalho, o trabalho tanto do administrador, do proprietário, do empresário, quanto do empregado, também do colaborador, enfim, né, aumentou muito, sobretudo porque a gente tem por trás disso, além da questão tecnológica, os protocolos de saúde, que a gente precisa estar ali, né, a par deles, porque a gente pode ser multado, a gente pode ter estabelecimento fechado, a gente pode ser notificado, a gente pode ser denunciado, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Qual que é? O que vocês pensam a respeito disso? Agora, né, agora que isso está posto para a gente, essa nova realidade está posta para a gente, como que nós, gestores, nos posicionamos diante disso? Primeira coisa, nós somos contra ou a favor ao retorno das atividades presenciais dentro das empresas? Se nós somos contra, por que nós somos contra? Né? Se nós somos a favor, por que nós somos a favor? Tá? Vocês conseguiriam responder isso? Vocês pensam em algo a respeito disso? Essa é uma realidade que comporta vocês? Assim, ter que sair de casa para trabalhar ou não, enfim. Essa modalidade de ensino, por exemplo, que a gente está trabalhando hoje com o ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o AVA, dentro de plataformas, vocês acham que esses ambientes eles devem continuar por uma questão de segurança ou não? Me diz aí. Participa aí, João Marcos. João Matheus também. Participa com a gente aí, Kelsey, Isabela. Isa, eu acho que tem que continuar. Eu acho que tem que continuar assim, mas assim, voltar aos poucos, né? Não voltar tudo de uma vez para não causar essa aglomeração maior, mas eu acho que se voltar assim de pouco em pouco, acho que daria certo. Uhum, uhum. Bacana, João Marcos. Eu tenho uma, eu concordo em parte contigo. Mas, cara, assim, sem querer problematizar a coisa, a realidade da maioria dos brasileiros, inclusive talvez a sua mesmo, né, não seja essa da gente estar só por trás do computador trabalhando, efetivamente, não é verdade? A gente às vezes precisa ir para a rua e precisa, né? Então, assim, as medidas de segurança elas são impostas. Eu não sei se vocês percebem, mas assim, não há talvez um emprego em publicidade, em marketing e, sobretudo, tá? Não há um emprego, um investimento por parte das autoridades. Eu vou falar do governo, mas assim, não estou falando do governo do Distrito Federal, estou falando do governo como um todo, tá? Não há um investimento por parte do Estado em materiais, né, com máscaras. Você vê, a vacinação ela está aí ainda, tá acontecendo, né? Enfim, mas assim a gente percebe que ainda é algo que é incipiente, na verdade, não trouxe ainda o resultado, não vacinou grande parte da população para que essa outra parte que não foi vacinada, talvez já possa ir para a rua com muita tranquilidade, né? O fato é que a gente está assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se eu ficar em casa, eu morro de fome, não pago as minhas contas, sou despejado porque eu não consigo pagar meu aluguel, na verdade. Se eu for para a rua, eu corro o risco de perder a minha vida,
o que é mais importante no final das contas, né? E no meio disso existe essas ferramentas todas que a gente está falando aqui agora, sobretudo as tecnológicas, né? Existe um resultado que a gente precisa gerar, né? E existe as regras, que são essas regras de uso de máscara, álcool, distanciamento, né? E aí eu pergunto, cara, como é que, na prática, como é que funciona isso? Né? Eu também não sou a favor de voltar as coisas agora. Desde que a gente consiga vacinar, né, assim, grande parte da população, sobretudo aquelas áreas que são áreas mais sensíveis, né, saúde, educação, enfim, né, os empresários de uma forma geral. E aí, quando eu falo saúde e educação, eu não estou falando só da classe, não. Por exemplo, se vai vacinar a educação, a gente vacina os professores e os alunos, tá bom? Então precisa de um plano estratégico para isso, beleza? Quem está fazendo esse planejamento são gestores, não tenha dúvida nenhuma. São técnicos que estão por trás disso, não é o governo está indo lá e mostrando os resultados, em tese, tá bom? Quando eu falo dos empresários, eu estou falando dos empresários e as suas empresas. Então, assim, quem está naquele organograma que a gente já estudou, também tem que ser contemplado com isso. Então, assim, não é, pelo menos não é o que a gente tem visto, né? Dá a sensação de que, assim, muita gente classifica as pessoas com idade para poder tomar a vacina. Mas e aí? As pessoas de 50 anos, agora daqui a pouco as pessoas de 40 anos, e as classes em si? E as classes? Né? Porque, assim, será que essas pessoas de 50, 60, 70 anos, elas estão na rua, efetivamente? Ou elas estão produzindo, assim, vou falar isso guardadas as devidas proporções, tá? Será que elas estão produzindo efetivamente? Ou elas estão num momento que elas estão mais recebendo, né, do Estado que administra parte do seu bem, por exemplo, aposentadoria, entre outros, tá? Elas estão recebendo. Então, assim, que critério é esse de prioridade, efetivamente? Né? Então, assim, eu vacino torno os meus idosos, por exemplo, as pessoas que são mais velhas, né? Torno elas imunizadas, perdão, né? E as pessoas que estão na rua ainda não estão imunizadas, as pessoas retornam para casa. Como é que a gente lida com isso? Entende? Entende a celeuma que a gente tem no meio disso? Né? E tudo isso, João Marcos, eu estou falando por uma questão simples, tá? O fato as pessoas estão morrendo, cara. As pessoas estão morrendo e, assim, eu não estou atribuindo culpa ao governo, não estou atribuindo culpa a ninguém, na verdade. Eu estou trazendo, na verdade, uma reflexão para que a gente possa entender o que nós precisamos fazer para tornar esses ambientes produzentes, geradores de resultados. Entende? O que nós, como gestores, podemos fazer para tornar esses ambientes seguros? O que nós, como gestores, podemos fazer para utilizar essas tecnologias, mas não perder a relação, o rapport nas relações, ou seja, a confiança nas relações? Porque, como eu falei anteriormente, eu posso trabalhar com uma série de indicadores dentro das empresas. Eu entro numa organização e tudo eu coloco sob perspectiva, eu coloco em métrica. Mas como que eu faço isso com relações? Como é que eu faço para as pessoas fazerem aquilo que elas foram contratadas para fazer, mas que elas queiram fazer aquilo com tranquilidade? A gente precisa de alguns critérios, precisa obedecer alguns critérios. Não são os indicadores. Os indicadores, eles me dão um rumo a seguir, na é verdade? Mas o que vai gerar resultado são pessoas, no final das contas. Então, essas pessoas estão qualificadas para usar tecnologias para, né, produzir as suas atividades. Essas pessoas estão seguras do ponto de vista emocional, físico, né, estrutural, para poder gerar esses resultados dentro das organizações. Né? As necessidades lá, que a gente já estudou lá a pirâmide de Kelsey, né? A pirâmide de Kelsey, perdão, a pirâmide de Maslow, né? As necessidades humanas estão sendo atendidas, essas pessoas estão emocionalmente equilibradas para poder estar dentro das organizações, vivendo essa pandemia, esse medo que a gente, eu não sei se volta, eu não sei se devo voltar, eu não sei se eu sou contra, se eu sou a favor, porque as pessoas, ninguém sabe, efetivamente. Sabe por quê? Porque a gente está sendo bombardeado com um monte de informações que, assim, o fato algumas pessoas foram vacinadas, outras não foram vacinadas. É seguro ir para a rua? Não é seguro ir para a rua. A gente não sabe dessas informações. A gente não tem indicadores reais sobre isso. Porque todas as vezes que a gente liga a televisão, que a gente abre um site na internet, a gente percebe que, assim, as informações, elas nunca são coerentes. Fica parecendo que nós somos massa de manobra. Entende a reflexão que eu tenho trago para a gente no tocante, nós, gestores de pessoas, né, que precisam gerar resultados para as organizações? Faz sentido essas indagações ou não? Porque
Vai ser com isso que vocês, vamos trabalhar daqui para frente. Essa nova geração que são vocês, gestores de recursos humanos, administradores, psicólogos, advogados, médicos, seja lá a área que vocês escolherem para atuar, essa vai ser a realidade que vai se apresentar para a gente daqui para frente. Né? Nós precisaremos de uma vitrine para poder efetivamente realizar aquilo que a gente precisa. Tá? A gente vai ter a vitrine da segurança, por exemplo, sobretudo a da saúde, tá? Ela vai estar posta aí para os próximos anos, né? Então, assim, nossos filhos ouvirão falar disso e provavelmente os protocolos que a gente adotar hoje, seja ele para segurança, seja ele para desenvolvimento das organizações, eles vão seguir para os próximos 50 anos, provavelmente, entendeu? Porque, assim, há 2 anos nós estamos, né, quase 2 anos, perdão, né? A gente está nesse processo em que nós entramos numa pandemia, a gente fechou as portas, a gente abriu as portas, a gente tentou fasear a abertura, a gente fez lockdown, a gente começou o processo de vacinação quase 1 ano depois, tá? Não sei se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, tá? E a gente agora está definindo uma outra estratégia para poder fazer, vacinar a população de uma forma rápida, né? E para que as coisas, as atividades voltem ao normal. Agora, que normal é esse? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Que normal é esse? Né? Eu também não sou a favor. Não sou a favor de voltar, não. Eu sou a favor da gente manter isso aqui. Mas, beleza, a gente manter esse nível de segurança aqui, por exemplo, sobretudo em sala de aula. Né? Imagina, a gente trabalha o dia inteiro, a gente pega ônibus, no final do dia a gente corre para uma sala de aula em que vão ter outras pessoas lá que também desempenharam essas atividades. Vamos pensar vamos colocar 30 alunos, né, dentro de um ambiente, e aí, como é que a gente lida com isso? Porque a gente está lidando com subjetividade. Vocês concordam comigo? As pessoas estão vindo de lugares distintos, elas se relacionaram com pessoas distintas, as pessoas usam máscara, não usam máscara, elas seguem protocolos de segurança, não seguem, a gente não tem como saber disso. Então, como nós, gestores de recursos humanos, podemos lidar com essas subjetividades que se apresentam no nosso dia a dia dentro das organizações? Tá? Leia-se. Essa estrutura que vocês estão aqui, que nós estamos aqui, como professor e como aluno, é de uma instituição, entende? É de uma faculdade. É uma estrutura que está posta para a gente poder, né? Vocês estão matriculados nela e eu estou aqui ministrando aulas para vocês. Então, assim, eu tenho que trazer essas reflexões, porque essas reflexões, elas são referentes e inerentes às atividades que vocês irão desempenhar, seja em que profissão vocês escolherem daqui para frente. Entende o que eu estou dizendo? Tá? O João Marcos, por exemplo, se eu estiver enganado, me corrija, tá, João Marcos? Você trabalha com... Você também está formando em engenharia elétrica, salvo engano, não é isso? Isso. É isso, né? Então, beleza. Imagina o João Marcos tendo que fazer um projeto para um prédio, para uma casa. Ele vai ter que lidar com pessoas. Me fala como é que você vai conseguir fazer isso tão somente via tecnológica. Você até pode fazer, tá? Pode fazer. A pessoa vai pegar o celular ou, né, uma câmera e vai filmar lá para você o lugar. Olha, preciso fazer a instalação assim. E aí? Num primeiro momento, se ele fizer um desenho da planta lá para você, você consegue fazer uma outra planta por cima. Mas você vai precisar em algum momento ir lá. Entende o que eu estou dizendo? E é nesse ínterim que a gente precisa entender. Beleza, nesse espaço em que entre a planta, né, no caso do João Marcos, e a efetivação do trabalho, tá, a aprovação desse projeto, eu preciso me relacionar com outras pessoas no meio disso, eu preciso discutir com outras pessoas. Né? Na hora da execução disso, como é que a gente faz? A execução é feita por pessoas. Pelo menos por enquanto, né? Assim, eu não sei se existem robôs hoje que trabalham com isso, mas assim, não acho que é uma realidade do Brasil, não. Mas alguém vai ter que colocar a mão na massa, entende o que eu estou dizendo? E nós precisamos estar preparados para esse momento. Nós, gestores de recursos humanos, nós, gestores de pessoas, perdão, tá bom? Que ajudamos pessoas, que desenvolvemos empresas, a gente precisa estar preparado para isso. Qual é a resposta que a gente vai dar para essas organizações? Então, eu realmente entendo que nós teremos aí uma seara muito grande de atuação daqui para frente. Tá bom? Vai ter um mercado muito amplo de atuação para esse novo modelo de profissional que vai estar no mercado, que é um modelo de profissional multidisciplinar. Ou seja, a pessoa ela tem uma formação, ela tem uma qualificação técnica, uma ou duas, mas ela consegue trabalhar em várias frentes de trabalho, ela consegue entender os contextos das organizações, ela consegue pegar os indicadores e transformar isso numa realidade de visão
que ela consegue verificar, fazer uma verificação 360 graus dentro da organização. Entende? E esse vai ser o grande métier do mercado daqui para frente. Tá? Do contrário, a gente vai ter esses profissionais que eles não vão conseguir, enfim, talvez o êxito aí nas suas atividades, porque o uso da tecnologia vai ser necessário, mas a manutenção das relações de confiança, ela vai ser mais importante do que tudo, sobretudo por conta das tecnologias, tá? Porque desde os anos 90 para cá que a gente ouve falar sobre o boom, né, o acesso à internet no Brasil, que começou a partir ali dos anos 90, né, 95 foi o boom, ano 2000 nós tivemos o bug do milênio, não sei se vocês se recordam disso, talvez tenham, né, vocês sejam bem novinhos aqui, talvez não se lembrem disso, mas vocês podem buscar isso aí na literatura, aí, nos sites, que vocês vão ver. Nós tivemos um bug, que era aquela coisa, vai parar tudo, a tecnologia vai parar o mundo e ninguém vai conseguir fazer mais nada. Beleza. Lá atrás a gente ficou com medo disso, mesmo sem entender nada de tecnologia. E agora que a gente utiliza as tecnologias a nosso favor, videoconferência, a gente usa ambiente virtual de aprendizagem, a gente faz reuniões, né, para 100, 200, 300 mil pessoas usando a tecnologia. E se parar agora, como é que a gente faz? Qual que vai ser o recurso que nós teremos aqui? As pessoas, elas estão, tanto o conhecimento, né, o acesso às informações e as ações, elas são fast food, ou seja, elas são rápidas. Né, elas precisam ser rápidas, as respostas precisam ser rápidas. Ninguém tem mais saco para ficar muito tempo na frente de computador, né, as pessoas querem respostas rápidas. E aí, nós profissionais, esses profissionais do século XXI aí, os novos gestores que estarão no mercado daqui para frente, nessa nova virada de década, aliás, tá? A gente vai estar apto para responder isso? Nós somos efetivamente multidisciplinares? A gente atua em várias frentes, a gente tem conhecimento, a gente tem uma capacidade de enxergar as organizações e o mundo em 360 graus? Essa é a realidade do mercado. Então, assim, quando eu ouço essas leituras aí, gestor 5, RH 6.0, eu fico preocupado com isso. Eu falo assim, cara, o que significa isso, na verdade? É mais um indicador que estão colocando para a gente? Ou a gente precisa se qualificar e humanizar o nosso conhecimento e transformar esse conhecimento, colocar esse conhecimento de forma que vá gerar resultados efetivos dentro das organizações através de indicadores. E esses indicadores vão ser levantados, né, com as ferramentas que a gente já viu, que tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, e beleza, mas e aí? Como é que os resultados vão ser gerados? Como é que os resultados vão ser alcançados? Vão ser através de pessoas. E como é que nós vamos lidar com essas pessoas? Entende? Vocês já devem ter ouvido isso aí, talvez várias vezes, que assim, a tecnologia ela melhorou a comunicação, mas ela afastou as pessoas. Vocês já ouviram isso, sim ou não? Me ajudem aí, gente. Isa já. Os demais colegas também. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Todos nós já ouvimos falar isso. Porque é uma realidade. É uma realidade. Gente, não o quê, Kelsey? Você nunca ouviu falar nisso ou você não está me ouvindo bem? Eu estou com o chat aberto aqui do lado, de vez em quando vocês me veem olhando para o lado, é porque eu estou olhando para o chat, tá bom? Você nunca ouviu falar que as tecnologias elas aumentaram o nosso acesso à informação, mas elas afastaram as pessoas? Ah, legal. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes a gente antigamente, sobretudo no início dos anos 90, até 95, 2000 ali, a gente mandava carta para as pessoas, né? A gente mandava cartas e aí daqui a pouco começou aquela onda do SMS, né? Então assim, acabou aquela parede que tinha entre o emissor e o destinatário da mensagem, tá bom? Professor, o que tem a ver isso que você está dizendo? Tem a ver que, olha só. Então a gente cortou isso aqui, ó. Não tinha mais aquela coisa que eu precisava de um recurso para poder chegar no destinatário. A gente conseguia ter um acesso, passou a ter um acesso direto, ponta a ponta. Beleza? E esses acessos eles foram melhorando. Então a gente, né, teve o SMS, depois a gente tinha aqueles celulares antigos pra caramba, que só mandava mensagenzinha de texto, depois a gente passou pelo BIP, depois a gente começou com a onda dos smartphones. Os smartphones eles foram implantados, começaram a chegar no Brasil a partir do ano 2000, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, mas foi a partir disso que começou essa coisa do smartphone, né? E aí a partir disso, tá?
a gente começou ali 2008, mais ou menos, 2007, 2008, essa onda de redes sociais. E a rede social ela veio com o intuito de quê? Aproximar as pessoas, certo? Só que ela também trouxe uma exposição que era uma exposição talvez mentirosa, né? Porque todo mundo em rede social ela tá sempre feliz, né? Todo mundo vende resultados. As empresas, por exemplo, vamos falar de empresas. As empresas normalmente nas redes sociais, na internet, na vitrine, ela vende o quê? Coisas incríveis. Só que por trás tem uma estrutura. Essa estrutura, será que ela é aquilo que está sendo representado efetivamente? Né? E com relação às pessoas é a mesma coisa. As redes sociais a gente posta sempre fotos lindas, maravilhosas. Né? Ninguém posta foto no seu dia a dia, né? Realizando as suas... mostra muitas vezes realizando as suas atividades, mas não mostra fazendo as suas necessidades, por exemplo. Não é verdade? A gente não posta uma foto chorando, exceto quando a gente está fazendo um texto de poesia. A gente não posta uma foto falando que está triste, exceto quando a gente está querendo lavar roupa e, assim, guardadas as devidas proporções. Né? Sempre tem uma proporção na rede social. Então, na verdade, a gente tem acesso a parte da... Quando eu falo de rede social, estou falando de mensagem, estou falando de tecnologia de uma forma geral, tá bom? Então, assim, um like na nossa foto dá uma sensação de que as pessoas estão próximas da gente, certo? Só que, assim, tem pessoas que a gente nem sabe quem são. Então, assim, que proximidade é essa, Kelsey, que essas redes elas trazem pra gente, tá? Que nos fazem sentir importantes ou não importantes pela quantidade, por exemplo, de likes que a gente tem numa foto, ou de acesso que a gente tem no nosso site, na nossa plataforma. Entende o que eu estou dizendo? Ou na quantidade de pessoas que leram uma matéria que a gente escreveu e publicou num blog, por exemplo. Né? Então, assim, então a gente tem uma falsa noção, talvez, muitas vezes, de importância. Né? Quantas vezes nesses grupos de famílias aí, a nossa tiazinha vai lá e coloca assim a mensagenzinha, todo dia a mesma coisa, a mensagenzinha evangélica, de evangelismo, dando bom dia, e a gente sequer responde. Entende? Então, assim, antigamente não. Antigamente, quando a gente recebia uma carta, por exemplo, tá? Entende o seguinte, a minha crítica é uma crítica do ponto de vista da gente parar e ponderar, tá bom? É só isso, não estou criticando se isso é bom ou é ruim, não. Tá bom? Acho que a tecnologia é uma coisa muito boa. Só que a gente precisa utilizar ela a nosso favor. Tá? A gente precisa utilizar ela, mas não perder a humanização que tem por trás disso. Sobretudo nas organizações, tá bom? Então, nos nossos grupos familiares, por exemplo, a pessoa vai lá e fala alguma coisa, a gente fica um dia inteiro sem responder. Né? Ah, mas eu não tenho tempo de ficar olhando os meus grupos de WhatsApp a todo momento. Sim, beleza. Então, a pergunta é simples, por que você está nele? Sai dele, então. Já que ele não, né, não é importante, né, só sair dele, não tem problema. Porque é isso que a gente quer hoje, essa resposta rápida. Então, quando eu coloco uma coisa lá no meu grupo da família, por exemplo, meu grupo da faculdade, eu quero uma resposta rápida. A gente já está esperando a resposta. Quando a gente coloca alguma coisa lá, eu já quero uma resposta. Quando eu dou um bom dia lá, eu já falo, opa, eu quero resposta. Quando eu coloco lá no grupo para vocês, pessoal, a nossa aula vai começar hoje, tal horário. A gente já quer já estou entendendo que, assim, mesmo que vocês já saibam que esse é um compromisso que vocês terão, a gente quer uma resposta normalmente. Né? Quando vocês me perguntam alguma coisa lá, professor, vocês já querem uma resposta. Então, assim, entende que há uma falsa noção de que, assim, as pessoas vão atender às nossas necessidades no momento que a gente quer? Então, assim, será que efetivamente essas tecnologias elas estão aproximando pessoas ou elas estão afastando pessoas? Porque, para mim, eu pego isso aqui, ó, quando eu chego em casa, eu viro isso aqui de cabeça para baixo, ele não toca mais, o meu celular. Ele simplesmente não toca. Então, se você precisar falar comigo, você vai ter que me ligar, efetivamente. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o nível de acesso a informações que vem para cima da gente a todo momento, sobretudo por conta desse novo momento, a tecnologia, sobretudo por conta de pandemia, sobretudo porque agora a gente tem que utilizar a tecnologia, as tecnologias para poder gerar resultados, é um volume tão grande de informações que a gente às vezes não dá conta. Às vezes a gente está assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não dou conta sequer de pensar. Então, isso acontece com a gente. Eu não sei, eu acredito que aconteça com vocês também. Imagine com quem está lá do outro lado, que precisa sair para trabalhar, com as pessoas que estão lá, que são os empregados das organizações que nós administramos, que nós somos gestores delas. Entende? Então, tudo isso para falar para vocês exatamente isso. Cara, a gente precisa humanizar os nossos atendimentos. Não tem essa de gestão 4, 5.0. O que tem são relações humanas. Tecnologia é só uma ferramenta que está ali disponível para que a gente possa seguir adiante. Entende? É só uma ponte, tá certo? Uma importante ponte. Se a gente quebrar ela, vai virar um problema, né?
Mas, assim, ela é só uma ferramenta que está aí disponível para a gente poder efetivamente e afetivamente gerar os resultados que são necessários nas organizações para que elas continuem de portas abertas, para que as pessoas se mantenham motivadas dentro das suas empresas, ocupando os seus cargos e, sobretudo, para que essas pessoas continuem gerando os resultados que elas geram, que elas precisam gerar para que a empresa exista, para que a empresa tenha saúde. E a empresa também precisa estar preocupada com a saúde emocional, a saúde física, né? Essa nova, nós como os novos gestores dessas organizações precisamos estar preocupados com o profissional que está ali desempenhando suas atividades como um todo, né? Não é mais como antigamente que a gente falava de gestão de pessoas, tá? A gestão de pessoas antes era assim, era um departamento que cuidava de pessoas. Agora a gente está falando de gestão de recursos humanos, né? A gente coloca a pessoa como um recurso humano, e o recurso humano ele é amplo. Ele tem demandas, ele tem necessidades, ele sofre, ele sente dor, ele fica doente, né? Ele às vezes não consegue falar, ele chora, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa hoje olhar como gestores de recursos humanos, tá? Para além das paredes da organização, para poder entender o contexto em que essa pessoa está vivendo. E que contexto é esse que a gente está vivendo hoje? É um contexto de pandemia e que as pessoas estão emocionalmente abaladas, mas elas precisam ainda assim continuar gerando resultados. E hoje o trabalho dessas pessoas, tanto das organizações, sobretudo das pessoas que estão desempenhando a tarefa no dia a dia, aumentou exponencialmente. E dos motivos é por conta do uso das tecnologias, que a gente tem precisado empregar no desempenhar das nossas atividades no dia a dia, e nem sempre a gente está capacitado para lidar com ela. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Faz sentido essas informações? Kelsey, eu consegui explicar essa questão de que as tecnologias Sim, professor. trouxeram as informações, mas às vezes afastam as pessoas ou não? Sim, eu entendi. Eu entendi. Faz sentido isso? Faz. Uhum. Porque agora, como você disse, aproxima, mas separa também, porque mais não tem aquele contato físico, não tem aquele, como eu vou dizer, aquele calor humano. Assim. Eu particularmente não gosto muito de tecnologia, de mexer pelo celular, de conversar pelo celular por causa disso. Essa é muito legal você dizer isso, Kelsey, porque essa é uma característica da maioria das pessoas, pode ter certeza disso, viu? Eu não gosto, particularmente. Pois é. Até para aula mesmo eu não entendo, às vezes eu não entendo o que vocês dizem, porque, tipo assim, eu não processo o que vocês falam. Não, desculpa, você não entende porque você não tem? Às vezes eu não entendo, tipo assim, mesmo sendo uma aula meio que falada, eu não entendo, porque, tipo, é meio estranho, eu não entendo ainda, tipo, não é uma aula que eu gosto de frequentar, entendeu? Uhum. Eu prefiro aula presencial, onde dá, tipo, pra ver você explicando, tipo, dá pra tirar dúvida. Mesmo que aqui dê também, mas, tipo assim, eu sinto que é diferente. Uhum. Legal. Entende? Muito legal, é isso. Entende? E fantástico isso que você falou. Isso é um exemplo muito legal. Essa aula falada hoje é uma das formas que nós, né, por exemplo, professores, por exemplo, a gente pode tornar essa aula super dinâmica também. Não tem problema. A gente pode colocar os materiais, disponibilizar, como a gente já faz em alguns momentos, né? Mas a gente precisa descobrir um métier que seja, a gente consiga trocar as informações, levar o conhecimento da matéria, né? Tratar sobre assuntos que são assuntos contemporâneos e, ao mesmo tempo, falar, olha, essa é a realidade dentro das organizações hoje. Como é que a gente lida com isso? Né? Porque, assim, talvez outras matérias, por exemplo, matérias do direito, são matérias que são taxativas, né? Direito do trabalho, departamento de pessoal, são matérias que a gente consegue trabalhar porque, assim, é matemática, né? A lei fala o que a gente tem que fazer. E agora, como é que eu lido com gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, perdão? Como é que a gente lida com pessoas? Tem matemática para lidar com pessoas? Tem lei para lidar com pessoas? Não, a lei ela tá para a organização como a organização está para nós, gestores de recursos humanos. Então muito mais do que... muito mais não. Eu também tenho necessidade de conhecer aquilo que está para a organização, no tocante àquilo que é legal, as atividades que vão ser desempenhadas dentro das organizações, mas eu preciso também olhar para a pessoa como algo com suas complexo, entende? Cada pessoa é um ser complexo. Então, assim, dentro das organizações, não são pessoas que geram resultados? Então, para conhecer pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas. Você concorda?
Agora, para conhecer de tecnologia, não, eu concordo plenamente com o que você falou. Isso é um dos motivos que eu não gostei de RH e gostei de RH. Porque eu sou meio... Que legal. Não, eu vivo uma relação de amor e ódio com esse curso, você não tá entendendo. Que legal ouvir isso. Eu acho Não, é sério. Porque, tipo assim, eu não sei lidar com pessoas. No sentido, tipo, eu me acho muito tímida. Legal. Em alguns assuntos. Em alguns aspectos, sou muito tímida. Uhum. Tipo, cuidar da pessoa, eu me acho muito fria nesse quesito. Uhum. Mas também foi um curso que me tirou totalmente da minha zona de conforto. Legal. Porque eu queria fazer, eu comecei esse curso mesmo porque eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida, né? Certo. Eu tinha que começar em algum lugar. Uhum. Mas acabei gostando porque me tirou dessa zona de conforto, me abriu meus olhos para algumas situações que eu acho que poderia vir no RH um caminho onde eu posso caminhar agora. Legal. Tá entendendo o que você quer dizer? Entendi, eu entendi perfeito. Adorei. Na verdade, as suas participações são sempre ótimas, porque, primeira coisa, Elcio, eu preciso te dizer o seguinte: se eu fosse fazer uma avaliação de perfil de você, para te colocar num cargo, por exemplo, colegas, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, tá? Eu te colocaria, sem sombra de dúvida, num cargo em que você de tomada de decisões. Sério? Eu te colocaria exatamente nesse cargo, por quê? Por conta da sua objetividade. Entende? Então, assim, aquilo que você acha que é demérito, muitas vezes, é uma qualidade fantástica. Porque nada é estanque, nada é estanque. Quando eu falo isso, eu não estou falando que a pessoa que é extrovertida, que sabe lidar com outras pessoas, né, que tem maior facilidade em lidar com pessoas, ela não é valioso. Eu não estou dizendo isso, tá? Dentro de uma organização, assim como na sua casa, por exemplo, tá? Você tem uma forma de se relacionar com os seus pais e com os seus familiares e com os seus primos que são totalmente diferentes. Entende? Dentro das organizações é a mesma coisa. Então, assim, mas a Kelsey, ela é tímida. Beleza. Essa timidez dela, talvez, num ambiente, tá? Ela atrapalhe. Por exemplo, se eu te colocar, por exemplo, num call center e você for tímida, vai ser um problema do tamanho do mundo. Se eu te colocar dentro de uma área comercial e você for tímida, eu vou dar um tiro no pé da minha empresa. Entende o que eu estou dizendo? Porque uma das características de alguém que trabalha em call center, em área comercial, é o quê? Não ser tímido. É ser uma pessoa extremamente, né, que fale, que se relacione, que gesticule, né? Porque, assim, é o perfil que é necessário para esse tipo de área, por exemplo, tá bom? Mas, por exemplo, imagina eu colocar uma pessoa que é extremamente espalhafatosa numa área sensível da empresa, como, por exemplo, a área de planejamento estratégico. Uma área de treinamentos, por exemplo, que você precisa definir qual vai ser o rumo que a empresa vai tomar. E entenda, tá? Eu só estou falando de perfis, eu não estou falando se está certo ou se está errado, estou falando de perfis. Entende? Então, talvez a gente tenha um time, quando eu falo de pessoas, eu estou falando das habilidades que a pessoa tem. Quando eu falo de um time, eu estou falando de um time multidisciplinar. Então, assim, por exemplo, se eu pegar uma Kelsey time, pegar uma Kelsey ou um João Marcos, por exemplo, que de repente gosta mais de falar, uma Isabela que gosta mais de falar dentro de um time para desenhar um projeto, um planejamento estratégico, isso talvez seja muito positivo, porque essas pessoas vão fazer o que você acabou de dizer com muita propriedade, Kelsey. Elas vão te tirar da sua zona de conforto e vão fazer você falar e se expor. Em contrapartida, o que você disser, na hora que você disser, vai ser tão assertivo que essas pessoas que são mais, que talvez não tenham a timidez que você tem, falem mais, elas vão falar, opa, peraí, isso que a Kelsey me falou gerou muita consciência agora. Entende? Então a gente acaba unindo aí uma série de características que são oportunas dentro das empresas por conta exatamente desses perfis. Só que esses perfis eles precisam estar atrelados a áreas que são específicas aonde essas pessoas se desenvolvem mais. Entende o que eu estou dizendo? Então eu te colocaria com muita tranquilidade, guardadas as devidas proporções, num ambiente em que eu precisasse saber com precisão informações concretas, né, indicadores concretos de produtividade, por exemplo. Indicadores concretos dos perfis das pessoas. Entende? Eu te colocaria em áreas, por exemplo, em que eu precisasse fazer planejamento estratégico
para que você trouxesse essa visão sua, talvez mais tímida e mais objetiva, para eu poder tomar as minhas decisões melhor. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, é simples assim. Agora, no momento que essas informações chegarem para mim, eu vou me reunir com quem? Com o meu time que tem perfis totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, eu sou um cara que consegue ter uma visão ampla dentro da organização. Eu sou um cara que traz muitas informações. Essas informações, às vezes, elas podem não ser compreendidas pelo meu time de gestores. Então vai ter aquele gestor que é aquele cara mais centrado. Jonatas, olha só, esse aqui a gente vai trabalhar dessa forma. Isso que você está trazendo, ele é bom agora, mas vamos deixar isso mais para frente. Ou então bacana isso que você pontuou agora, vamos trabalhar isso aqui para gerar o resultado que a gente entende o que eu estou dizendo? Sim, entendo. Essa é a grande dentro das organizações. Então, assim, o seu perfil ele é um perfil excelente, Kelsey. Agora, é claro, quando você estiver diante ali do mercado de trabalho, né, participando talvez de processos seletivos em empresas, né, de diversas áreas e de todos os tamanhos, aí você vai ver o tanto que isso, na hora que você começar a falar com o gestor, você vai falar exatamente com esses indicadores. Olha, eu sou uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa mais tímida. E a pessoa que estiver te entrevistando, ela vai saber disso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu fosse te entrevistar, a primeira coisa que eu pediria para você seria o teste DISC. Aquele teste que a gente já fez, inclusive, em sala de aula. Para saber o seu grau de dinamismo, o seu grau né, ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Não, mas, assim, sobretudo de dinamismo. Entendeu? Para a gente poder, para eu poder verificar o seguinte, beleza, aonde que eu consigo trabalhar com essa menina? E deixa eu te falar. Outra coisa, isso que ela está me dizendo, isso que eu estou percebendo dessa entrevista, por exemplo, o fato dela ser tímida, isso procede ou não procede? Isso é uma interpretação minha ou não? Entende que eu acabo utilizando os indicadores ao meu favor também, nessas horas, e é o que a gente precisa fazer com relação às pessoas que estão aí dentro das organizações hoje. Então, assim, existem muitas formas de entradas, existem muitas formas de saber se as pessoas estão dentro das áreas que são as áreas que elas devem estar. E a gente consegue saber disso através de indicadores e consegue saber disso através de relacionamento. Tá? Então, olha só, Kelsey, qual foi o dia que você me viu pessoalmente? Acho que nunca. Nunca, exatamente isso. E eu estou falando do seu perfil, entende o que eu estou dizendo? Por que eu estou falando do seu perfil? Porque é uma questão, o perfil é uma coisa que a gente consegue identificar à medida que a gente conversa. Entende? Agora sim, é claro que eu vou ter ferramentas aí que vão me trazer elementos, indicadores para poder te direcionar melhor numa tomada de decisão. Então, assim, eu consigo utilizar ferramentas para, por exemplo, te colocar dentro da organização, dentro de um departamento específico. Eu consigo utilizar indicadores, né, essas informações para te dar para te aconselhar, por exemplo. Entendeu? Imagina que você está assim, Jonatas, olha só, eu preciso definir um novo rumo para minha vida. Eu preciso saber para onde que eu vou, preciso saber o que eu vou estudar, preciso saber o que eu vou fazer. Como que eu consigo fazer isso? É perfeitamente possível fazer isso. E eu nem preciso te conhecer muitas vezes. Agora eu preciso me relacionar, assim, pessoalmente que eu falo, eu preciso ter aí construído com você um caminho que permita que a gente tenha essas interações, como por exemplo nós temos aqui nesse ambiente virtual de aprendizagem. Entende? Porque eu vou pegar essas informações que eu estou colhendo aqui, partindo da premissa que essas informações, 80% delas são informações verídicas, ok? Daquilo que você está me trazendo, e aquelas informações que eu consigo identificar nas tuas falas, eu consigo identificar os teus valores, eu consigo identificar as tuas crenças, eu consigo identificar o que importa, o que não importa para você, eu consigo identificar se família é algo que é relevante para você ou não, eu consigo identificar com essa avaliação de perfil, se eu te contratar para minha empresa, o que você vai priorizar, o que você não vai priorizar, só por causa disso daqui, ó, por causa dessa troca que nós temos aqui, né, em tela, entendeu? E aí, obviamente, eu pego essas ferramentas tecnológicas, né, esses testes de personalidade e outros que existem aí, aplico eles a você, e esses testes vão me dizer se a minha percepção em relação àquilo que eu vi de você, nessas conversas, nessas interações, elas vão estar corretas ou não. Ok? E isso é a mesma coisa que deve acontecer hoje nas organizações. Essas serão as ferramentas que nós, gestores de pessoas, precisaremos utilizar. Gestor de pessoas não, gente. Gestores de recursos humanos, tá bom? Eu não posso, quando eu falo gestor de pessoas, eu estou limitando, né? E quando eu falo de recursos humanos, eu estou falando de uma coisa ampla, tá? A pessoa como sistema. Eu não estou falando de pessoas, né, que vão ali e desempenham uma função durante o dia e vão embora no final do dia. A gente está falando, quando eu falo de gestão de recursos humanos, eu falo de algo amplo, a pessoa em todas as suas nuances,
com todas as suas competências, com todas as suas habilidades, com todos os seus defeitos, com todas as suas motivações, com tudo aquilo que é valoroso para ela, ok? Por isso que a gente fala de gestão de recursos humanos hoje. Tá legal? Então, quando vocês ouvirem por aí falando, porque gestão de pessoas nada, você não sabe nada de gestão de pessoas. Isso nem existe mais, esse termo, tá bom? As pessoas nem utilizam mais isso. A gente fala gestão de recursos humanos mesmo, porque a gente trata a pessoa de forma sistêmica mesmo, tá bom, Kelsey? Beleza? Nossa, professor, entendi. Bom, legal. Pessoal, João Matheus, fala comigo aí, cara. Vamos lá. Essas informações fazem sentido para você, não fazem? A gente está fazendo essa conversa aqui, a gente está falando sobre organizações. A gente está pegando tudo aquilo que a gente já viu em sala de aula, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e colocando aqui com exemplos, para a gente entender como é que vai funcionar a nossa dinâmica no dia a dia. Beleza? E aí, né, vai caber a vocês encontrarem aí o melhor caminho para poder se desenvolver, né, nessas atividades dentro das organizações. Tá bom? O João Matheus não está aí, né? Isa, sei que você não está... Seu computador é velhinho, né? Segundo o que você falou, mas essas informações fazem sentido? Não fazem? Briga aí comigo, não tem problema nenhum, não. Vai lá. Ixi, a Isa também me abandonou aqui, é isso? Meu Deus. João Marcos, tranquilo? Faz sentido essas informações? Não fazem? Isa. Sim. Vai lá, pode falar, João Marcos. Desculpa. Não, acho que faz total sentido. Legal. É muito diferente um contato assim pela internet. Assim, até ajuda, mas um contato pessoal é totalmente diferente. Sem dúvida nenhuma, irmão. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu confesso para você que eu gosto. Isso aqui é uma coisa... Como eu venho da área de tecnologia, eu dava aula já em 95, para mim é super tranquilo lidar com isso aqui. Mas, assim, antigamente existia uma coisa que era assim, eu trabalho com computador porque eu não quero lidar com gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas na minha época, o pessoal que começou a mexer com tecnologia, eu mexia com servidores, né? Eu tenho uma certificação da Microsoft como System Engineer, e na época eu comecei a minha vida profissional trabalhando dava aulas de informática e trabalhava com segurança de servidores mesmo. Windows 2000, Windows Server, Windows 2003, 2008, enfim. Trabalhando com políticas de segurança dentro das organizações, né, para a gente saber o que a pessoa estava fazendo, o que não estava, trazendo e tornando esses ambientes seguros do ponto de vista tecnológico, ok? Desenvolvendo firewall e uma série de outras coisas, né? Mas, assim, o fato é que a gente trabalhava sozinho. A gente programava ali, ó, tranquilo. Eu definia as minhas GPOs, que a gente chama, né, as nossas group policies, as nossas políticas de grupos, tudo no computador. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, essas aulas, a gente lá dentro da plataforma, por exemplo, o Windows, tá? Eu não estou fazendo propaganda para a Microsoft aqui. Assim, a gente instala lá o Windows Servidor. Depois que eu instalei o meu servidor, ele está pronto, beleza. Eu vou criar os meus usuários. Beleza, eu criei os meus usuários, que são, por exemplo, os funcionários da organização, show de bola. Agora eu vou definir as políticas, ou seja, eu posso definir a política de duas formas. Ou eu crio essa política por departamento, né? E aí eu crio lá dentro as GPOs, que a gente chama, que são as Group Policies, tá? Que se a gente pegar o nosso organograma lá, que a gente viu, é a mesma coisa. Uma GPO é um organograma, tá bom? E dentro desse organograma eu defino a política para ele. Ou seja, eu coloco lá a minha GPO, define a política, esse usuário ele pode acessar esse computador de tal hora a tal hora. Esse funcionário ele pode acessar esses sites, esse funcionário só tem acesso à intranet da empresa. Esse funcionário ele tem acesso à intranet e à internet. Esse funcionário ele tem acesso full. Esse funcionário não tem acesso full. Então eu defino essas políticas para para a minha estrutura, né? Para o meu organograma, para a minha GPO, tá bom? Ou então eu defino a estrutura, eu defino a política para o usuário, o que é perfeitamente possível também, tá certo? Então, assim, o que eu fazia lá, só que eu fazia isso sozinho. O gestor vinha e me falava, olha, o meu organograma está aqui, você vai criar esse organograma dentro da estrutura do Windows Server, né? Server é servidor, tá, pessoal? E dentro dessa política, a gente define os usuários, cria todos os usuários, todo mundo criava lá seu e-mail, a gente criava o e-mail de todo mundo, os acessos de todo mundo, a pessoa sentava na frente do computador dela, com o usuário e senha dela, e pronto, a partir dali ela acessava somente aquilo que estava definida como política
dentro da GPO, dentro do organograma que foi feito ou para o departamento dela ou para ela especificamente, tá bom? Então lá tinha a GPO dos diretores, lá tinha a GPO do CEO, lá tinha a GPO dos colaboradores do nível do alto nível, do nível intermediário e do nível operacional. A GPO de professor, para que a gente faz isso dentro das organizações? Qual é o objetivo de ter um organograma ou de ter uma GPO, no caso de uma linguagem tecnológica? É simples, é a gente poder saber que as pessoas estão efetivamente produzindo aquilo que nós precisamos que elas produzam. Entende? Para poder gerar os resultados, que são os resultados que foram planejados anteriormente no planejamento estratégico. A gente precisa saber se essas pessoas que estão ali, elas estão acessando, se elas estão realmente conseguindo produzir. Ou, eu vou colocar isso, conseguindo produzir, porque pode ser que ela não esteja conseguindo, né? E aí a gente consegue, pelas métricas que a gente define dentro dessa política de organização, a gente consegue saber, colher os indicadores para saber se a pessoa efetivamente está ou não está conseguindo produzir. E aí, a partir desses indicadores, a gente vai sentar com essa pessoa, né, seja por uma videoconferência, seja presencialmente, e vai verificar assim, se aqueles indicadores eles coincidem com a verdade. Agora, o fato é que eu defini uma política, eu tenho um usuário, defini uma política para a pessoa ou para o departamento dela, ela não está conseguindo gerar o resultado que ela precisa. A empresa, obviamente, não está gerando o resultado que é necessário gerar por conta desse departamento ou pessoa. Então, assim, os indicadores já estão postos. Eu só preciso saber o motivo pelo qual essa pessoa não está conseguindo gerar isso. E aí entra nós, gestores de recursos humanos, né, com essa visão ampla, 360 graus, entendendo que o ser é um ser complexo, e a gente vai esquadrinhar essa pessoa para saber por que ela não está conseguindo gerar o resultado. Ela não está conseguindo gerar o resultado porque ela está com dificuldade de acesso tecnológico, ela não está conseguindo gerar o resultado porque tecnologia é algo complicado para ela, não está conseguindo gerar o resultado porque um familiar dela morreu, porque ela está desequilibrada, muitas vezes sensível emocionalmente ali, por conta desse momento que está sendo apresentado. Então, assim, a gente como gestor, a gente tem que saber lidar com essas informações num nível máximo, num nível multidisciplinar dentro das organizações. Então, eu entendo que nós seremos aí as pessoas mais importantes das organizações daqui para frente. Tá? As nossas atividades elas serão incríveis, porque enquanto as outras pessoas estão se qualificando dentro de estruturas, a gente está se qualificando com pessoas, tá bom? E eu preciso dizer algo para vocês. Desde o ano 2000, mais precisamente, esse conceito de gestão de pessoas ele vem sendo modificado, tá bom? Sobretudo com a introdução no Brasil daqueles conceitos que foram desenvolvidos nas escolas de administração de Harvard, tá bom? Nós temos muitos dos nossos conceitos hoje na área de administração e gestão de pessoas vieram de fora, não são conceitos que foram desenvolvidos aqui no Brasil, eles foram desenvolvidos a partir dessa introdução, tá bom? Em que lá na escola de Harvard eles começaram a entender o seguinte, peraí, existe a estrutura organizacional, certo? Existe as empresas, as grandes corporações. E é muito comum a gente ver isso, né? A gente vê aí Microsoft, por exemplo, a gente vê Kodak, a gente vê... tem muitas empresas muito grandes, TAM, Varig, né, Vale do Rio Doce, Petrobras, são estruturas que são estruturas que realmente, estruturas físicas que eu estou falando, tá, pessoal? Com mais uma estrutura humana gigante dentro dela, tá bom? E aí, o que acontece? As pessoas antigamente elas falavam assim, eu trabalho numa empresa como é que chama o conceito? Multinacional, eu trabalho numa multinacional, né? Eu trabalho numa empresa muito grande, eu trabalho numa empresa que é multinacional e ela tem representações fora do Brasil, por exemplo, né? Empresas de finanças, por exemplo, tem muito disso, tá? E realmente, assim, o que era bacana até o ano 2000 era você dizer que você trabalhava numa empresa muito grande, numa multifuncional, entendeu? Então, assim, beleza. Aí, com a introdução desses novos conceitos que vieram de Harvard, eles tiraram a organização, a estrutura do cenário como sendo o principal e colocaram as pessoas como sendo a coisa mais importante dentro das organizações. Eles trouxeram o conceito de que, assim, empresas e corporações não existem se não forem pelo desempenho das atividades das pessoas e pelas qualificações, habilidades e competências dessas pessoas. Então, assim, e aí a partir do ano 2000 a gente vem mudando totalmente dentro do Brasil, que ainda é um país extremamente corporativista,
e não basta a gente olhar para a política e para as grandes organizações que estão, a indústria que está aqui dentro, por exemplo, né, ainda é corporativista, né, mas a gente percebe que hoje há uma valorização muito maior do profissional que está desempenhando a função do que do departamento ao qual ele está inserido, porque o departamento são só paredes, são só papéis, mas e a pessoa que está ali desempenhando essas funções, essas atividades? Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, esse conceito, então, o conceito de gestão de pessoas, ele estava atrelado muito à questão da estrutura organizacional. E quando a gente fala de gestão de recursos humanos hoje, a gente está falando da pessoa como a pessoa nas mais diversas nuances dela. Ok, pessoal? Então a gente precisa saber efetivamente, como eu perguntei aquela atividade que eu passei para vocês. Tá bom? Que nem todos me entregaram, diga-se de passagem, tá? Nós somos responsáveis pela motivação de pessoas? Gente, que pergunta mais doida é essa? O que eu tenho a ver com motivação dos outros? Motivação é algo dele. Não tem nada a ver com isso. Ele não está motivado, ele que fica em casa, ele que peça conta. Esse era o papel. Era isso que as pessoas falavam quando o conceito era gestão de pessoas. Porque elas estavam focadas na estrutura. Ah, eu pego essa pessoa, substituo ela por outra e acabou, tá tudo resolvido. Só que hoje, tirar uma pessoa de dentro de uma organização, né, as pessoas continuam podendo ser substituídas, mas valores não. Entende? A pessoa pode não estar produzindo por uma questão pontual, mas o valor dela é um valor que casa com a cultura organizacional, o valor dela é um valor que, né, já está ali arraigado dentro da organização. Né? Então, assim, a gente precisa saber por que, de repente, essa pessoa não está gerando o resultado que ela precisa gerar para a organização, né? E para os colegas, enfim, para o ecossistema da empresa. Entende? Então, assim, não é só, a pessoa faltou, então agora demite ela e coloca outra. Você está demitido, né? Como diria lá o Roberto Justus. Entendeu? E diga-se de passagem, é um dos empresários que eu mais admiro no Brasil, tá, pessoal? Então, assim, mas não é isso, a gente não demite as pessoas porque elas cometeram, de repente, uma falha ou porque, de repente, elas não estão conseguindo gerar. A gente avalia primeiro o motivo pelo qual essa pessoa não está conseguindo gerar esses resultados. Agora, é claro, o mundo corporativo, ele tem uma dinâmica. E as pessoas que a gente colocar dentro dessas organizações, elas vão precisar entender da cultura organizacional, né, desse organograma que é a empresa e desse dinamismo, tá, que é esse ecossistema que a pessoa vai precisar entrar no fluxo. Porque se ela não entrar nesse fluxo, a gente fez uma escolha ruim. Aí a responsabilidade é nossa como gestor. Não é da pessoa que está lá dentro que não consegue gerar o resultado. Entende? Então, assim, o papel que nós desempenhamos hoje nas organizações, ele é primordial aí para que as empresas consigam gerar o resultado que elas necessitam, tá? Por meio dessas pessoas que nós colocamos aí dentro dessas organizações. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá. Me dizem, tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, não tá tranquilo? Me digam aí. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza. Então, Isa, tudo bem aí para você? Ah, legal. Legal. É isso mesmo, viu, Isa? Você falou uma coisa muito legal. Existem muitos tipos de gestores, tá? Muitos gestores dentro da organização, tá bom? E pessoal, vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos aqui. Eu só vou tomar uma água, tá bom? E aí eu volto para a gente poder dar sequência na nossa aula. E Kelsey, agora vai ter material para expor, tá bom? Prometo. Não vai ser só falada não, tá? Vai ser uma aula mais rápida, mas aí assim a gente vai ter alguns materiais aí para a gente poder trabalhar. Aí eu vou dividir a tela com vocês, tá bom? 5 minutinhos, então. São 8h54 agora, tá? 9 horas a gente volta. Tudo bom? Só vou parar e tomar uma água rapidinho e já volto. Beleza, pessoal? Beleza, então ótimo. Então, até já, tá?